gente, PNL na educação, qualquer dúvida a gente vai respondendo, tá? Então, é a programação neurolinguística. Eu vou contar para vocês o histórico da PNL, né? Como surgiu, com quem, o quê. Então, de antemão, pessoal, eu já digo para vocês que PNL não é autoajuda, tá? Tem comprovação científica, faz parte de uma ferramenta no desenvolvimento pessoal. E vou mostrar também para vocês hoje a aplicabilidade da PNL na educação. Eu venho estudando esse tema e aplicando há mais de 30 anos na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né, como educadora e também como terapeuta sistêmica. Então, ela surge, a PNL, com Milton Erickson, né? Ele foi o fundador da Sociedade Americana de Hipnose Clínica. O Milton Erickson, ele sofreu poliomielite, vivia numa cadeira de rodas, e talvez em função disso, ele desenvolveu mais a sua acuidade. Ele observava muito as pessoas, né? Nos gestos dela, na forma como ela anda, no toque, era a época da datilografia, ele sabia, por exemplo, quando a secretária dele estava no período pré-menstrual, na atenção pré-menstrual, pelos toques que ela dava na máquina. Sabe aquela situação quando você está na sua casa, você está lá no seu quarto, e alguém chega, pela forma como a pessoa abre a porta, ou pelo andar dela, você sabe se é seu pai, sua mãe, seu filho, seu companheiro? Isso é acuidade. É esse desenvolver a percepção. O Milton Erickson, ele interessou por hipnose, indo mais além de observações de pêndulos e das sugestões de sonolência. Então, o que a gente conhece de hipnose, né? Quando fala, a pessoa faz hipnose, a gente imagina logo que o hipnotizador tem um pêndulo e vai fazer você ficar no estado inconsciente. Mas não é bem isso que o Milton Erickson fazia. Ele foi desenvolvendo essa acuidade, essa capacidade de observação e de entender como que a nossa mente inconsciente funciona. Bom, Milton Erickson não escreveu nada de PNL, ele nem fala nessa terminologia de programação neurolinguística, mas eu digo que ele é o avô da PNL, né, porque a PNL surge com Milton Erickson. Ele morreu nos anos de 1970 em Phoenix, nos Estados Unidos. Ele trouxe para a gente a hipnose ericksoniana, né, que ela é feita através das metáforas. Bom, aqui nós temos dois discípulos do Milton Erickson. O John Grinder, que é um linguista de uma universidade do Canadá, ele está vivo, né? Ele sempre se interessou pela psicologia com o objetivo da linguística, de revelar a gramática oculta do pensamento e da ação. E o Bandler, que é um matemático, ele estudou comportamentos humanos e aborda a modelagem da excelência humana e é um especialista em computadores. Então, nós conhecemos a PNL pelo Bandler e pelo Milton Erickson, né? Os dois fizeram uma analogia da nossa mente inconsciente com o computador. Daí essa denominação de programação. Mas antes de entrar na programação neurolinguística, eu quero contar para vocês dos nossos hemisférios cerebrais, né? Isso aqui é neurociência. No nosso cérebro, nós temos dois hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Isso é muito antigo, isso é da época do Hipócrates. O Hipócrates já havia descoberto, tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver como é que eu faço para essa pessoa entrar. Acho que eu vou dar um ESC aqui. Tá, a Fabiana está querendo entrar. Será que tem mais gente? Ok. Então, vamos lá nos hemisférios cerebrais. Ok. Então, isso aqui, como eu estava dizendo, é antigo, né? É do ano
400 antes de Cristo, Hipócrates havia descoberto que um hemisfério se comunica com o outro através de um corpo caloso, né? Então, nós sabemos, já sabemos isso pela neurociência, por exemplo, se uma pessoa tem um AVC, se ela tem uma lesão cerebral no hemisfério esquerdo do cérebro, ela vai ter um comprometimento motor do lado direito, ou vice-versa. E as pesquisas foram, né, continuando a existir nessa área cerebral. Mas isso é neurociência. Eu quero mostrar para vocês que a neurolinguística, ela parte desse pressuposto aqui do Sócrates, do conhece-te a ti mesmo, né? Na verdade, a mente é a essência do ser humano. Quando eu falo de mente, eu estou falando de mente inconsciente e não da mente consciente. Quando nós entendemos essa diferença, fica muito fácil de mergulharmos na PNL. Veja bem, mente consciente é tudo aquilo que é racional. É o seu dia de hoje, quando você programa alguma coisa, quando você fala, eu quero fazer isso, aquilo, outra coisa. Por exemplo, quando você viu esse anúncio do ciclo de palestras que o Instituto de Educação e Cidadania, gente, outras pessoas entrando, querendo entrar. Desculpa aí, deixa eu voltar. Tem alguém com o microfone aberto, tá, gente? Veja aí para mim, por favor. Alguém está com o microfone aberto. Ok. Então, a mente consciente, ela é diferente da mente inconsciente. Tá bem, aqui. Veja bem, então, quando você viu o anúncio do ciclo de palestras do IEC, tá? Dessas palestras gratuitas, você resolveu fazer sua inscrição, você fez isso de forma consciente, tá? Eu vou fazer inscrição, a palestra dia 25, quinta-feira, às 19 horas, ok? Mas a grande parte dos nossos comportamentos, eles vêm no nível inconsciente, como disfarces, gerando conflitos psicológicos, né? Então, o que seriam esses disfarces? Pode ser uma timidez, pode ser alguma coisa que te acontece, que foi traumático, mas você não tem consciência disso. E qual que seria esses conflitos psicológicos? São esses sentimentos, essas emoções que nós temos, que estão muito vinculados à nossa infância. E por outros fundamentos que eu tenho trabalhado, além da PNL, nós podemos repetir comportamentos da nossa ancestralidade, né? Porque além da PNL, eu trabalho também com as constelações familiares. Bom, mas qual seria a contribuição da psicologia? É o estudo de si mesmo, né? É o desenvolvimento pessoal. Então, tem alguns conceitos básicos de PNL. Por exemplo, mapas e filtros, acuidade de percepção, empatia, feedback, ancoragem, ecologia. Bom, mapas e filtros, né? A nossa percepção, ela é feita através de mapa. A PNL tem vários pressupostos, tá? E um deles é chamado assim, o mapa não é território. Então, o que é isso? O que percebemos do mundo é apenas uma parte da realidade, que foi filtrada pelos sentidos, pelas experiências e pelas crenças, e reconstruída no cérebro por meio da linguagem, que pode ser verbal ou não verbal. Esta parcela da realidade é o mapa mental que as pessoas criam e fazendo modificações nos filtros pode-se mudar a percepção do mundo. Então, por que a gente pode dizer que o mapa não é território? Bom, vamos pegar uma realidade, tá? Vamos imaginar que você chega até a sua escola,
para dar aula e o portão está trancado, está fechado, tá? Isso aí é o território. Todos os professores chegaram para dar aula e o portão da escola está fechado, ok? Isso é território. Qual que é o mapa de cada um? A pessoa vai pensar o seguinte, mais pessoas entrando, gente. Então, a pessoa viu ali o portão fechado, ela pode pensar o seguinte, será que eu errei o dia? Tem feriado? O que aconteceu hoje? Outra pessoa pode pensar assim, teve alguma catástrofe? Aconteceu alguma coisa? O outro pode pensar, será que o diretor morreu? Né? Será que aconteceu alguma coisa com o aluno? Geralmente, os nossos filtros, os nossos mapas, eles são muito negativos, né? Porque nós estamos vivendo num momento do planeta de muita energia densa, né? De muita energia negativa. Então, isso é mapa. Por exemplo, você gosta de uma pessoa e fala para sua amiga assim, olha, eu vou te apresentar uma pessoa maravilhosa, inteligente, você vai amar. Apresenta para quando você fala isso para o seu amigo, para sua amiga, ela passa por um filtro, ela cria um mapa daquela pessoa. E às vezes, quando ela vai conversar com aquela pessoa, não é nada daquilo que você descreveu. Por quê? Os mapas são diferentes. Então, nós fazemos mapas mentais das situações, das pessoas e das circunstâncias. Agora, eu quero definir para você o que é programação neurolinguística. Então, programação é a habilidade de organizar nossa comunicação em sistemas neurológicos para conseguir resultados específicos e objetivos desejados. Então, veja bem, você já está programando a sua vida há muito tempo. Você pode estar fazendo uma programação mais otimista da sua vida, como você pode fazer uma programação também pessimista. Isso aí faz parte de crenças pessoais. Então, tudo que acontece na nossa vida, no nosso dia, nós já programamos. É lógico que tem situações que nós não conseguimos controlar, mas nós vamos programando a nossa vida para ser uma pessoa otimista, para ser uma pessoa de foco, com metas, uma pessoa realizada, ou o contrário também. Nós podemos programar para o fracasso. Né? A pessoa, quando pensa, olha, nada na minha vida dá certo, meus projetos não vão para frente, meus relacionamentos são abusivos, é uma programação que você está fazendo. Neuro é o sistema nervoso através do qual a experiência é recebida e processada via 5 sentidos. O visual, o auditivo, o olfativo, o gustativo. E linguística é a linguagem e sistemas de comunicação através dos quais as representações neurais são codificadas e recebem significados. A linguística inclui som, sensação, sabores, odores e palavras. Aqui, gente, é muito importante a gente entender esse conceito de linguística, né? Quem é da área de letras sabe que o Saussure foi o pai da linguística, e lá no século XIX, quando ele descreve sobre a linguística, né, que é a ciência da linguagem, ele achava, então, ele tratava a linguagem como sendo estática, e nós sabemos que a linguagem é dinâmica. Então, a linguística, ela representa essa linguagem que pode ser verbal ou não verbal. Então, quando nós estudamos a PNL, nós ficamos mais atentos ao que o outro está falando ou a postura do outro. E esse outro pode ser, inclusive, o nosso aluno.
nem sempre aquilo que nós falamos condiz com as nossas atitudes. Sabe aquela hora que você está conversando com alguém, que ela está olhando para você, mas está com o olhar perdido? E que às vezes você finge que não está percebendo e você continua a falar? Então, quando nós estudamos PNL, a gente começa primeiro a fazer uma aplicação dos conteúdos. Isso é muito importante. E depois a gente pode levar isso para a nossa sala de aula, né? E para a nossa vida num todo. Eu costumo dizer que a PNL é algo muito óbvio, só que quando nós não temos informação, nós não usufruímos dessa ferramenta, que é simplesmente fantástica. Então, a linguagem, ela pode vir através desses sistemas representacionais, ou mesmo de um estado interno, né? Então, por que você resolveu se inscrever nesta palestra hoje? Você resolveu se inscrever porque na hora que você leu palestra gratuita com certificado, ok, né? Você já mandou uma comunicação intrapessoal para você. E aí você decidiu fazer a inscrição. Tem vários inscritos e tem poucos participantes. Tudo bem que nós tivemos aqui um problema de comunicação no link, né, que as pessoas não estavam conseguindo entrar naquele link. Mas veja bem, fora isso, vocês 6 ou 7 que estão aqui, vocês continuaram porque teve uma representação interna positiva. Eu acho que essa palestra vai ser legal. Eu gostaria de entender o que é a PNL. Quando eu entrevisto as pessoas, né, quando eu faço atendimentos individuais, eu peço às pessoas para preencherem um formulário para mim. E nesse formulário eu faço uma pergunta assim: você conhece PNL? Aí a pessoa marca sim. Na hora que eu vou conversar com ela, eu falo: você conhece PNL de forma superficial ou de forma mais profunda? Geralmente é de forma superficial. Tem gente que já até fez curso de PNL, mas não consegue aplicar a PNL no dia a dia. É lógico que tem vários pressupostos, né? Na nossa palestra de hoje, vai ser só uma centelha para trazer uma curiosidade para você dessa possibilidade de utilizar a PNL na educação. Nesses ciclos de palestra, o que eu tenho observado, nas palestras anteriores, tinha muitas pessoas que não eram da área da educação. Mas como a gente está fazendo temas sobre desenvolvimento pessoal, não tem problema se você não for educador. Embora o nosso foco aqui é te levar isso para o professor, porque o educador, que seja professor, que seja educador, ele é um multiplicador. E se você entende isso, processa e leva para a sua sala de aula, você vai ter, com certeza, grandes benefícios. Eu filtrei aqui alguns pressupostos e eu quero trabalhar com vocês os sistemas representacionais, que vai te ajudar no seu autoconhecimento e, na medida que você perceber se você é mais visual, auditivo ou sinestésico, quais as técnicas que você pode usar para melhorar a sua comunicação, ok? Então, o que é uma pessoa visual? Ela tem essas características aqui. Vê se você é assim ou conhece alguém que seja visual. O visual, ele fala rapidamente, ele atropela palavras e ele tende a completar a frase do outro e achar que o outro ainda é muito lento. Tem uma respiração ofegante, geralmente ele respira daqui para cima, gesticula muito, olhos voltados para cima, gestos para cima, anda rápido, come rápido, fala rápido, tá? Ele tem uma voz alta. O professor visual, ele dá aula que a escola toda ouve o que ele está falando, porque ele entende que quanto mais alto ele falar, mais os alunos vão aprender. E o visual tem a memória gráfica. Para ele guardar alguma coisa, ele precisa ter lido, ele precisa ter visto. Um aluno visual, quando ele vai estudar para a prova, ele tem necessidade de fazer resumo, né, de escrever.
E quando tem uma questão tal, ele lembra daquele conteúdo, ou que o professor colocou na lousa, ou a página tal do livro, tá? A memória é gráfica. Depois tem o auditivo, né? São essas características aqui do auditivo. Ele fala moderadamente, a respiração é mediana, então ele não tem aquela respiração ofegante do visual. A voz dele é mais baixa, ele gesticula na altura do tórax, enquanto o visual está sempre para cima, né? Dois visuais conversando, parece que eles estão dançando. O auditivo, ele é tranquilo ao andar, o auditivo é sensível aos sons, um som mais alto incomoda. E a memória auditiva. Então, é interessante, né? Imagine um professor auditivo. O professor auditivo é aquele professor que gosta de contar histórias, e quase não escreve, né? Não usa recursos audiovisuais. Aí, esse professor dá um para casa, fala, olha, para casa, página 50. Não escreveu. No outro dia, ele cobra dos alunos. Quem é que fez o para casa? Então, o aluno visual fala assim, não, professor, você não marcou nada, não. Você não escreveu nada. E aí ele pergunta para a turma, gente, eu não falei que o para casa era a página 50? Os auditivos, sim, falou. Porque houve um ruído nessa comunicação. O auditivo, ele grava, ele memoriza tudo só ouvindo. E o professor auditivo é um verdadeiro contador de histórias. Ele não precisa do registro. E tem o sinestésico. Olha que interessante aqui o sinestésico. Ele fala arrastadamente com pausa. O sinestésico não olha nos olhos da pessoa, ele está sempre olhando, os olhos estão para baixo. Tem uma respiração diafragmática, ele mais lento, ele toca as pessoas a se comunicar, ele gosta muito de abraçar, de beijar, de tocar, ele é muito sensível. Bom, aí você já deve estar pensando, mas o que é melhor? É ser visual, auditivo, sinestésico? Ou o que é certo? Não existe certo nem errado no PNL. Existe você tomar consciência de qual canal de representação é o seu dominante. Você é mais visual, você é mais auditivo, você é mais sinestésico. Na sala de aula, o que acontece? Se o professor é visual, ele tem muita afinidade com os alunos visuais. Quem são os alunos visuais? É aquele aluno que assenta na primeira carteira, o professor escreve lá na lousa ou no quadro o título da matéria e fala, não entendi nada. E aí o professor visual acha esse aluno ótimo. O aluno auditivo, ele, às vezes, nem caderno tem, ele não precisa escrever, ele só ouve a aula e faz uma boa prova. E os alunos sinestésicos? São os alunos lá do fundão da sala de aula. É aquele aluno que precisa do toque. E como ele é muito, ele entra caladinho, sai caladinho, ele não tem faz aquele alarde todo do visual, o professor visual nem observa o aluno sinestésico. E como que a gente pode fazer para interagir se eu sou visual, como eu vou interagir com um aluno auditivo, se eu sou sinestésico, como que eu vou agir com o aluno visual? Não é só aluno, é na vida, né? Uma pessoa visual, auditiva, sinestésica. Eu vou praticar o rapport. Rapport é uma expressão em francês que significa imitar, igualar, ajustar, acompanhar ou espelhar o comportamento verbal e não verbal de uma pessoa. Então, como que eu posso obter rapport? Através de expressões faciais, da postura, dos movimentos corporais, dos gestos, usando o visual auditivo e sinestésico, as frases repetitivas e a respiração. Então, o rapport não é, você não vai mudar a sua personalidade. Imagina essa seguinte situação. Tem 4 pessoas assentadas, né, numa mesa, pode ser um barzinho, um restaurante, e chega uma 5ª pessoa. E aí as pessoas oferecem uma cadeira para essa 5ª pessoa. Se ela disser, não, aqui mesmo está bom, as 4 estão assentadas e essa pessoa fica de pé, vai dar um mal-estar entre as pessoas assentadas. Agora, se essa pessoa aceita
se assentar, estabeleceu-se um rapport através desse movimento corporal. Aí você sente melhor, a comunicação flui mais. Expressões faciais. Quando eu faço isso, eu estou falando, né? Nós aqui estamos de forma virtual. Mas se eu estou dando aula, eu estou dando uma palestra presencial, e enquanto eu falo, as pessoas gesticulam assim, é ok, estão me entendendo. Né? É uma expressão facial. A postura também. Observa, se você está conversando, se as pessoas estão de braços cruzados, para você se sentir melhor naquele grupo, geralmente você cruza os braços ou as pernas. Né? Sistemas representacionais. Como é que você faz um rapport usando o sistema representacional? Vamos imaginar que você seja uma pessoa visual, você é muito falante, um auditivo chega para você e fala assim, nossa, estou precisando desabafar, estou com um problema enorme. Aí, esse auditivo, com uma voz mais baixa, começa a conversar com você, que é visual, sobre o problema dele. Aí você fala, seu problema não é nada perto do meu. Olha o que aconteceu comigo. Já observou que é muito assim? Você vai contar o seu drama para uma pessoa, o seu problema para uma pessoa, ela te conta o problema dela pior que o seu. Né? Então, você não estabeleceu rapport. Você estabelece rapport quando você, como visual, você vai treinar o seu lado auditivo. E aí você vai observar essa pessoa, vai esperar que ela conte o que ela precisa contar, e daí você dá a sua opinião. As frases repetidas, aqui está escrito errada, tá? Frases repetitivas. Seria repetidas. A pessoa diz assim, olha, Cleise, eu não estou me sentindo bem. E eu respondo para ela, realmente, você não está aparecendo bem. Você quer me contar o que está acontecendo? Por que você está assim? E a respiração. Né? Se uma pessoa chega muito nervosa perto de você e a respiração está muito ofegante, ela está muito nervosa e ela quer brigar, comece a fazer o rapport espelhado. Você vai respirar mais lentamente que essa pessoa, vai conversando com ela e ela vai fazer o rapport, o espelhamento cruzado. Um outro pressuposto da PNL, que eu gosto muito, aliás, eu amo PNL, né? Eu utilizo isso o tempo inteiro na minha vida, diz o seguinte, os olhos são as janelas da alma. Nós temos o visual recordado, o auditivo recordado, o diálogo interno, o visual construído e o auditivo construído, ou o sinestésico. Então, é aquilo que eu falei desde o início, você começa a ter percepção, a desenvolver a sua percepção, a sua acuidade. Para uma pessoa destra, né, que ela faz tudo com a mão direita, quando ela olha para cima e para a esquerda, ela está lembrando de alguma situação. E quando ela olha para cima e para a direita, ela está imaginando, ela está criando uma situação. Quando uma pessoa destra está lembrando de uma música, de um som, ela tende a baixar os olhos e lembrar, ela vai para o lado esquerdo, ela olha para o lado esquerdo. Quando uma pessoa tem problema, é o diálogo interno, né? Quando nós temos problema, a gente vai para o sinestésico. Você olha, seus olhos estão para baixo, e se você está relembrando o problema, a discussão que você teve, você olha para baixo e para a esquerda. Agora, se você está com um problema e você quer resolver esse problema, você olha para baixo, para a direita, imaginando, e você faz um planejamento de como eu vou resolver isso, olhando para cima e para a direita. E se você for canhoto? Geralmente os olhos fazem o contrário. E as pessoas canhotas que foram treinadas a serem destras? Aí você tem que fazer o teste, mas geralmente
O canhoto, mesmo aquele que às vezes escreve com a mão direita, ou que come com a mão direita, ou às vezes pessoas fazem isso com as duas mãos, você pode contar uma história ou pedir, fazer alguma pergunta, você vai ver se os olhos dela estão do destro, né, na dominância do destro ou do canhoto. Bom, quais são os resultados já obtidos com a PNL? A cura rápida de fobias e vícios, a modelagem de estratégia, tomada de decisão, aprendizagem, leitura, memorização, motivação, em vendas, estabelecimento de empatia, resolução de conflitos, cura de traumas, mudanças de crenças e convicções limitadas, aperfeiçoamento do uso da linguagem na comunicação e na representação de informações, padronização da hipnose para uso prático voltado para resultados. Aí você pode estar perguntando, Cleis, mas isso tem aplicabilidade na educação? Tem. Desde 2008, nós fundamos o Instituto de Educação e Cidadania, que é o OCIP, que é uma ONG. Formatamos o ProEduc, que é um programa da educação para alavancar o índice do IDEB e minimizar o analfabetismo funcional e incentivar a leitura. Então, por que nós formatamos esse ProEduc? Né? Como educadora há mais de 30 anos, eu percebo sempre que a falta de motivação dos professores é uma das principais causas do fracasso escolar. Veja bem, eu não estou aqui culpando o professor pelo fracasso escolar, mas o que eu sinto é uma desmotivação dos professores diante de tantos fatores que são visíveis, que são claros, né? E as pesquisas mostram que as habilidades cognitivas, emocionais e sociais básicas da criança e do adolescente estão deficientes. O alto índice de analfabetismo funcional existente na escola básica enfatiza a falta de leitura nas escolas brasileiras. Então, eu, como estudante das letras, né, professora de literatura, consultora durante anos, eu sempre percebi isso, que a falta de leitura, às vezes, não é só do aluno, nós temos muitos professores educadores que não são leitores, e eles justificam até porque não são leitores. E a qualquer momento você pode reprogramar a sua vida se você ainda não se torna um leitor. Talvez você não tenha tido tempo de ver o que você gosta de ler, né? O que te chama atenção. Então, qualquer pessoa pode se tornar um leitor em qualquer época da vida. Então, qual que é a finalidade do ProEduc? Né? Incentivar o ato de ler e de escrever dos estudantes da educação básica brasileira com inovações pedagógicas. Então, nós propomos alguns, dentro desse programa robusto do ProEduc, nós temos 9 projetos. Avaliação diagnóstica e final, né? Os alunos, desde a educação infantil até o EJA, eles fazem uma redação, né, com todos os descritores de acordo com a faixa etária, tem um grupo de avaliadores, né, que vão corrigir esses textos e vão anotar para o professor saber naquela turma dele quais são as questões principais, e dentro disso os avaliadores vão passar para um assessor pedagógico da língua portuguesa, e ele vai criar mini lições, colocando num portal para que o professor tenha ali sugestões de atividades para trabalhar as dificuldades da sua turma. As inovações pedagógicas no ProEduc, ela vai dar aplicabilidade da neurolinguística na educação. Hoje eu só dei uma pala, né, mas nós oferecemos seminários, webinários para os professores envolvidos. Trabalhamos com a dominância cerebral, que é do Ned Herner, com análise transacional, abordagem cognitiva comportamental, a teoria das inteligências múltiplas e a pedagogia de projetos. Tem um jornal mensal, essa aqui foi uma versão anterior a 2020, pós
pandemia vai ser tudo numa plataforma virtual, 4 encontros pedagógicos presenciais, aqui, esses encontros, nessa nova versão, vai ser 1 presencial e 3 webinários, 2 seminários de pais, o portal do Proeduc, né? Cada município vai ter um portal para professores, alunos, pais. Esse programa de rádio semanal ele foi estendido agora para lives, para todas as mídias, né, sociais. A consultoria pedagógica semipresencial tem um concurso de projetos e a edição de um livro com projetos vencedores. Aqui foi o dia que eu fui ao MEC apresentar o Proeduc, né? Parece estranho se eu estou com os indígenas, da etnia dos Pataxós, da Bahia. Eu tive a oportunidade e apresentei ali o programa que foi aprovado em agosto de 2017, mas que não foi implantado por falta de verbas na educação. Mas eu sou resiliente, a gente continua levando o Proeduc para as escolas básicas aí do Brasil. Aqui é um case de sucesso, nós já aplicamos o Proeduc em Mariana, em 2013, que superou a meta. Mariana estava, em 2012, entre as 80 piores cidades de Minas, no índice do IDEB, com o ano do programa aplicado nos professores da escola pública municipal, Mariana alcançou a meta de 2017. Aqui tem um filmezinho que eu posso passar o link da... Pedagogos, professores, pais e alunos se reuniram no Centro de Convenções em Mariana nesta quarta-feira para a solenidade de lançamento e noite de autógrafos do livro Proeduc. A iniciativa conta com a parceria do IEC, Instituto de Educação e Cidadania, e é realizada por meio da Secretaria de Educação. Tudo isso começou no ano de 2013. Bom, deixa eu voltar aqui. Pessoal, então, voltando, né, eu tenho esse vídeo, se vocês quiserem, né, depois vocês podem me pedir o link. Sigam o IEC no Instagram, né, uma sugestão, essa palestra eu vou colocar no canal do IEC, no YouTube, no Instagram, é iecbrasil.org, e vamos continuar aí com os ciclos de palestras gratuitas toda semana. Vou continuar, vou trabalhar com vocês na próxima semana as metáforas na educação, como que a gente pode utilizar as metáforas, que também é um dos pressupostos da PNL. Eu agradeço demais o interesse de quem ficou, de quem participou e quem não pôde também. Vou disponibilizar nos canais do IEC a palestra na íntegra. Muito obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigada, Felipe. Boa noite. É ótimo ter feedback. Sabe o que é o grande problema? É a gente falar sem estar. Obrigada, Ana. Sem estar conectados, né? Conectados presencialmente, conectados virtualmente, bacana. Eu fico feliz aí com o feedback de vocês, tá, gente? E IEC Brasil, se vocês quiserem me seguir, Cleise A. Souza. Toda sexta-feira, às 12h12, eu faço uma live no canal do meu Instagram. Amanhã eu vou falar sobre o mapa não é território, tá bom? Eu agradeço aí a presença de todos e estamos conectados. Tchau, tchau. Obrigada, Selma. É tão bom, né, ter feedback, que a gente percebe que não está sozinho. Muito legal. Tchau, tchau.